Olá, sombrios! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estão gostando do conto? Então já deixa o like, o comentário e compartilha com seus amigos. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal a crescer? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar. Ou seja membro. Faça parte do clube de canais e veja qual categoria é mais confortável para você. Então sejam bons lupinos e lupinas, e de início, se inscrevam, curtam, comentem e compartilhem. E sem mais prosa, vamos para o vídeo. Quando Cunha chegou ao posto de gasolina, sua cara já contava da irritação que sentia. Recostado no banco do motorista, segurando o volante com a mão e com a outra marcha, ele observava Lobo e Matias entrarem. Com um suspiro profundo, ele deu partida no carro. Eles seguiram em silêncio para Jardim Olinda, mas assim que entrou na cidade, Cunha disse: "Muito bem, Matias. Quando botei você no esquema, foi porque recebi uma boa indicação sobre você ser um bom atravessador. Mas veja só, você está pondo em risco o nosso maior trabalho. Primeiro perde uma carga valiosa para aquele fazendeirozinho arrogante. E para explicar sua incompetência, você me vem com a história de lobisomem. Agora o tal homem que supostamente iria ajudar, mata Silas e se torna um problema, ao invés de uma ajuda. Por menos que isso, Matias, matei muitos. E você só está vivo porque é um bom mateiro. E Oliver está muito interessado naquela carga, e mais ainda pela carga especial. Os clientes europeus dele estão praticamente se matando por ela, e o montante financeiro dobrou de valor. Um cliente de Dubai vai pagar o equivalente a toda a carga só pela especial. Eu realmente espero que esse seu tio não seja problema, porque se for, eu mesmo vou estourar seus miolos." Matias engoliu em seco. Sabia que seu tio já estava em Alcateia, e provavelmente o fazendeiro já sabia de todo o esquema. Ele sabia como seu tio conseguia as informações, e só não fez o mesmo com ele e Lobo por consideração à sua tia Maria. A essas alturas, tudo o que ele precisava saber estava no sangue de Silas, que ele deve ter sugado até a última gota. Mas como ele explicaria aquilo para Cunha? Sua incredulidade sobre os lobisomens já mostrava que ele não acreditaria nele se contasse que seu tio era um vampiro. Voltou à realidade com Cunha batendo em seu peito. "Então, não vai dizer nada? Esse seu tio vai ser um obstáculo ou nossa preocupação é só com o fazendeiro e seus aliados?" Matias suspirou, mordeu os lábios e respondeu: "Você não acredita em uma única palavra do que te disse até agora. Por que acreditaria em minhas palavras agora? Meu tio é um pistoleiro e dos bons, mas ele tem consideração pela família. O único que sofrerá as consequências dele sou eu. Então você não tem com o que se preocupar." Cunha o encarou brevemente enquanto parava o carro na garagem da pousada. Quando os três saíram, 2 pares de olhos vermelhos os observavam da escuridão. Eram os peões de Nicolas, que foram designados para vigiar a pousada. Um deles se afastou, se transformou, correu até próximo à Vila Alcateia e uivou. Na fazenda, Nicolas, que estava reunido com Osíris, um encorado, o Hélice e Peçanha, ouviu o uivo e num suspiro disse: "Teu sobrinho, o maldito Matias, acaba de chegar na pousada." Outro uivo distante cortou a noite e Nicolas continuou: "Tem uma verdadeira operação de guerra se armando naquela pousada. Cunha tem homens armados com rifles de dardos e granadas. Aqueles malditos pretendem transformar Alcateia numa zona de guerra." Ele apertou as mãos, arranhando o banco da cadeira onde estava sentado. O olhar de Nicolas era tão selvagem que Peçanha, que o conhecia desde moleque, sentiu medo de encará-lo. Osíris, no entanto, com seu temperamento frio,
se levantou dizendo: esse é o problema com lobisomens. São feras intensas, leva tudo a vias de fato, deixa a fúria nublar a razão. Você é melhor que isso, Nicholas, eu sei porque tem seu sangue correndo em minhas veias. Vamos ser frios e calculistas. Temos uma vantagem contra o inimigo. Chame o doutor e a garota preciosa, e chame suas feras para que o soro seja administrado. Faça isso com eles na forma humana, depois mande que se transformem. Assim o efeito do soro será instantâneo. O encorado, que observava atentamente Osíris, concordou com o que ele disse e completou: não se esqueça, rapaz. Eles são só humanos com suas armas de fogo. Eles não fazem ideia do que espera por eles nessas terras. O Ellison deu um riso de canto e disse para o encorado: para um vampiro que sempre acha as coisas humanas tediosas, você parece muito animado. O encorado sorriu malicioso e respondeu: e estou, meu caro caçador. Não é todo dia que luto contra a comida, e ao lado de duas feras fascinantes como um cane alfa e um réptil. Além do mais, estava sentindo falta de uma agitação. A vida de casado é muito pacata. Não estou reclamando, é claro. Achar alguém que nos aceite como somos é difícil. O encorado respondeu com seu pensamento viajando longe, até uma fazenda em Quinjigue, até Maria. Só mais uma coisa, ele continuou. Eu prometi à tia de Matias que não mataria ele, porque não se mata a família. Mas essa regra não se aplica a nenhum de vocês. Só peço que sejam criativos. O que vi no sangue do tal Silas merece que Matias morra 1000 vezes de forma bem cruel. Nicholas sorriu e respondeu: o doutor Osíris ficará feliz em dar o destino merecido a Matias. Mas Cunha, esse eu faço questão de desmembrar. Ele vai ver quem é o fazendeirozinho de merda. Dentro da casa, Kathleen escutava a conversa junto com o doutor. Ela estava com um misto de fascínio e terror. Ali naquela varanda havia 3 criaturas. 2 ela só ouvia falar nas lendas folclóricas, e uma era surreal. Algo nunca visto, ou mesmo comentado entre os crentes em criptídeos. Ela se assustou quando o doutor tocou em seu ombro, e com um sorriso disse: espero que ainda queira ficar na cidade depois que tudo isso terminar. Eu não a julgaria se quisesse voltar para sua casa. Kathleen o fitou em silêncio. Apesar de como se sentia, não cogitou ir embora. Alcateia ainda era o lugar mais seguro do mundo na visão dela. Os horrores que passou nas mãos de Matias e Lobo, desde que fora sequestrada quando saía de seu plantão no hospital, a fazia desistir de voltar. Quando tudo isso acabar, doutor, eu avisarei a minha família onde estou, mas não tenho intenção de voltar. O doutor sorriu. Sabia do que ela estava falando. Os 2 foram interrompidos por Nicholas, que entrou e disse para eles: precisamos que comece com a aplicação dos antídotos. Vou reunir os homens. Ele olhou para Kathleen e seus olhos vermelhos pareciam assustá-la. Ele suspirou e disse para ela: sei que deve ser difícil para você todas essas descobertas. Espero que se lembre do que ele disse quando esclareci o que eu era. Apesar de sermos monstros, não somos maus. Antes que ele terminasse a frase, ela foi na direção dele com um sorriso nos lábios e, batendo em seu peito, disse: não seja modesto, senhor Alencar. O que vejo aqui são os mocinhos. Os verdadeiros monstros estão se preparando para atacar sua cidade. Confesso que estou assustada, mas não de um jeito negativo. Quero ajudar no que for preciso. Nicholas sorriu e seguiu com eles para o lado de fora. Ao vê-la, o encorado se levantou, retirou o chapéu cumprimentando-a e disse: então, a mocinha é a carga valiosa. Estou encantado com sua beleza, moça. Até entendo por que aquelas escórias estão caminhando para a morte por sua causa. Saiba que, apesar de monstros, sabemos tratar muito bem uma fêmea, até melhor que um humano. Kathleen sorriu encabulada com o olhar intenso do encorado, enquanto Osíris e Nicholas o encaravam de cara amarrada.
Nicolas então interrompeu as apresentações e seguiu com os dois até os peões, que já os esperavam. Quando os primeiros receberam os antídotos, Nicolas mandou que se transformassem e notou que os olhos das feras mudaram de cor. Ao invés de vermelhos, ficaram verdes e brilhantes. Nicolas, furioso, encarou Osíris, que observava tudo da varanda da casa, e vociferou: "O que fez, Osíris? Eu confiei em você." Osíris riu e saltou o muro do alpendre, indo na direção de Nicolas enquanto dizia: "Não se apresse em me julgar, Nicolas. Eu sou um cientista de palavra. Esse efeito é apenas o antídoto fazendo seu trabalho." Nicolas rosnou e disse encarando Osíris: "Tenho meus motivos para não confiar em você, Osíris. E só para constar, eu não vou usar esse antídoto. Quero estar muito bem para acabar com você se machucar meus rapazes." Osíris passou por ele indo na direção de Catelyn e do Dr. Pedro enquanto dizia: "Você não precisa, Nicolas. Como o Alfa é mais forte que seus rapazes, os dardos não fazem efeito em você." O encorado, observando tudo à distância, sorriu de canto. Peçanha então perguntou: "O que é tão engraçado, senhor?" O encorado encostou em um suporte de madeira e respondeu: "Toda essa animosidade. Os dois são alfas e estão interessados na mesma fêmea. Isso vai ser divertido de se ver." O Ellison se aproximou de Peçanha e, observando Nicolas e Osíris, disse: "Mas a garota já fez a escolha dela, não estou certo?" "Bem observado, caçador. Ela realmente já o fez. O olhar dela para o seu escolhido diz mais do que palavras." 2 peões já vacinados chegaram em Jardim Olinda para render os outros 2 que estavam lá, para que eles voltassem e fossem vacinados contra os dardos. Nicolas mandou Peçanha evacuar a cidade e levar todos os moradores para a fazenda, e lá montar uma força policial para proteger a população. Enquanto isso, ele, Osíris, o encorado, o Ellison e os peões iriam esperar Cunha e seus homens na cidade. Ele mandou que seus peões se espalhassem pela mata, e o Ellison ficou responsável em coordenar os ataques das feras. Com a vila evacuada, Nicolas, Osíris e o encorado escolheram um lugar estratégico, e este ficava no bar na praça da vila. De lá eles tinham uma boa visão da entrada de Alcateia. Os 3 entraram no bar e o encorado serviu uma medida de pinga para eles, e disse erguendo o copo para um brinde: "Ao encontro mais memorável do mundo e a melhor caçada de todas." Em Jardim Olinda, um caminhão de aparência militar chegou, e em seu interior havia 50 homens encapuzados, como policiais táticos. Mas, na verdade, eram os homens que trabalhavam para o agente federal Cunha. Os moradores de Jardim Olinda ficaram assustados, e muitos evitavam ficar na rua. Ali na praça eles se prepararam com armas de dardos e armas de fogo, além de explosivos. As ordens de Cunha eram abater quem resistisse na vila, usando os dardos e depois finalizando com as armas de fogo. Os explosivos eram para a fazenda de Nicolas, e as ordens de Cunha era para quando chegassem à fazenda já usar os explosivos. Eles deveriam dirigir até o limite da vila Alcateia e seguir o resto do caminho a pé. Matias seria o guia, já que ele era mateiro e já conhecia o lugar. Qualquer movimento na mata, identifique de onde vem e atire. Essas foram as ordens de Cunha. Todos se vestiram e puseram seus coletes à prova de bala. 1 hora depois, estavam a caminho da vila. Quando se afastaram de Jardim Olinda, o dono do bar que Matias e Lobo haviam entrado quando fugiam de Alcateia, pegou um telefone via satélite e ligou para Peçanha. "Fale, João, o que tem para mim?" "Espero que você esteja preparado aí, delegado. O homem da lei acabou de sair daqui. Eles montaram uma operação de guerra, Peçanha, com direito até a explosivos. Pelo que ouvi, as ordens do homem é matar todos, Peçanha. Todos." Peçanha não deixou de ficar apreensivo. Será que Nicolas estaria preparado para aquilo? Ele suspirou e respondeu:
Obrigado, João. Vou informar o Nicolas. E você, não pretende entrar na brincadeira? João sorriu de canto enquanto fechava a porta do seu bar e respondeu para a Peçanha. Deixe o poço aberto, meu amigo. Logo eu estarei aí. Pode deixar. Estarei esperando. Uma ajuda aqui na fazenda nunca é demais. Depois de fechar seu bar, João foi até os fundos. Ali havia um poço freático. Era raso e de águas cristalinas. Diante do poço, ele se despiu e entrou, afundando em suas águas. Na vila, Nicolas sentiu o cheiro dos veículos, e um uivo distante foi ouvido em sinal de que Cunha estava se aproximando. Os três se prepararam. O encorado aproveitou o pôr do sol e convocou suas aves de rapina, os carcarás e urubus. Não demorou para o céu escurecer com tantas aves. O crá-crá-crá que os carcarás emitiam causava uma sensação apavorante. Era como um presságio de morte. Osíris observava aquilo impressionado, e estar ali com aquela criatura, que era um ser novo para ele, e que demonstrava estar bem à vontade com o que era, o fez pensar melhor sobre buscar uma cura para si. Talvez ele apenas devesse aceitar sua condição e seguir em frente, e dali por diante apenas resolver o que faria de sua vida. Ele olhou para Nicolas, que mantinha os olhos fixos na estrada, visivelmente preocupado, e pensou que poderia ajudá-lo em situações como essa. Mas aquela decisão era para ser pensada com calma. Ainda não estava preparado para ser subordinado daquele fazendeiro desconfiado. A lua cheia estava alta no céu, lançando uma luz pálida sobre a vila vazia, transformando o cenário em um campo de batalha silencioso. Cunha, Matias e Lobo e os 50 milicianos seguiam em seu caminhão, movendo-se com precisão militar, prontos para o ataque. O caminhão avançou lentamente pela estrada de terra que levava até a vila. Seus faróis iluminavam o caminho deserto. Ao se aproximar da vila, ele achou estranho dela estar deserta. Então se comunicou pelo rádio, mudando os planos, de não parar na vila, mas seguir em frente. Do alto de um telhado, Nicolas, já transformado em sua imponente forma lupina, um alfa de 600 quilos, observava tudo e viu o comboio de Cunha se aproximando. Suas orelhas captavam cada som distante, e seu olhar feroz seguia os movimentos do caminhão com um ódio frio. Em um beco no outro lado da rua, Osíris, um homem crocodilo de 3 metros, pesando 800 quilos, com uma pele espessa em uma armadura natural brilhando à luz da lua, estava pronto, estrategicamente posicionado para emboscar o inimigo. O encorado oculto nas sombras deu ordens para que seus pássaros voassem e que os carcarás cantassem sua canção de morte. Na floresta ao redor da vila, o Ellison, que liderava os lobisomens, mantinha todos nas sombras, espalhados em círculos ao longo da mata, deixando a vila no meio. Ele sabia que cada um dos 24 lobisomens sob seu comando estavam posicionados em pontos estratégicos. Caso houvesse uma fuga, seu papel era emboscar os que se refugiassem na mata, fugindo de Nicolas. Quando Nicolas viu o comboio entrar na vila, ele soltou um longo e grave uivo que ecoou por toda a vila, alcançando a mata e a fazenda. Era o sinal de que o ataque estava prestes a começar. Matias ficou desconfortável ao escutar aquele uivo. Mesmo sabendo que eles estavam armados e preparados, aquele uivo fez o seu corpo estremecer. Ele sentiu o lobo tocar em seu ombro, o mandando olhar para cima, e quando ele o fez, soube na mesma hora que seu tio estava ali, e pior, havia se juntado com o fazendeiro. Mas ele não avisou sobre isso a Cunha, guardou para si mesmo. Assim que o comboio entrou na vila, os caminhões pararam na praça. Cunha observou o lugar que estava completamente vazio, com as casas e comércios fechados. Ele olhou para Matias e perguntou:
O que acha, Matias? Matias observou a vila sentindo seu coração apertar. Como Cunha, ele sentia que havia algo de estranho. Então inclinou o corpo para a frente para olhar o céu, que estava limpo, sem os pássaros. Se perguntou se seu tio estava por ali. Cunha, percebendo o movimento dele, também se inclinou, mas não vendo nada, perguntou novamente. E então, o que acha, Matias? A vila está vazia. Devem estar na fazenda. Ela é bem grande, com certeza daria para abrigar todos os moradores. Cunha apertou o volante. Aquele fazendeiro de merda era bem esperto. Mas como ele sabia que viríamos? Aquele maldito arrogante. Como ele sabia que viríamos? A pergunta expressada em voz alta fez Matias e Lobo estremecerem. E Matias respondeu no automático. Os lobisomens. Eles deviam estar te vigiando. E agora o fazendeiro sabe de nossos planos. Ah, isso de novo, Matias. Eu já estou ficando irritado com essa conversa. Mal Cunha terminou de falar, Nicolas saltou do telhado, seu enorme corpo cortando o ar com uma agilidade surpreendente e caindo pesadamente sobre a traseira do caminhão, fazendo o veículo sacudir com violência. Suas garras atravessaram o metal, provocando um ruído ensurdecedor que se misturava aos seus rosnados. Cunha, Matias e Lobo estavam atônitos dentro do veículo, e em pânico Lobo gritava. É uma emboscada! Ligue o carro, Cunha! Nós vamos morrer! Nicolas rasgava o metal do veículo como se fosse papel, e seus rosnados eram de pura fúria. Com as mãos trêmulas, Cunha ligou o carro, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Mas quando deu partida, começando a se mover, Osíris, com seu corpo colossal de crocodilo, avançou pelas ruas estreitas da vila. Usando sua força descomunal, ele se arrastava entre os carros estacionados, os empurrando até a entrada da vila e bloqueando a saída, impedindo qualquer rota de fuga. A única opção de Cunha e seu comboio era avançar mais ainda para o território de Nicolas. Depois de fechar a entrada, Osíris correu até o segundo caminhão, onde estava parte dos milicianos sob o comando de Cunha. E quando alcançou o caminhão, ele balançou a cauda, como uma marreta, atingindo a lateral do veículo com tanta força que o caminhão oscilou, quase tombando. Os milicianos, ao sentirem o impacto e já assustados com o uivo, saíram do caminhão e entraram em formação, com suas armas em punho. O encorado então trouxe seus pássaros agorentos. O crá-crá-crá dos carcarás fizeram os homens em pânico atirarem para cima. Mas eram muitos, e em questão de segundos, o céu estava coberto deles, que sob o comando do encorado, desciam dando voos rasantes enquanto atacavam os homens, arrancando seus olhos e arranhando seus rostos e corpos. Os gritos de pavor e desespero dos homens fez o coração dos três no caminhão principal gelar. Mesmo em pânico, Cunha deu ordens para que seus homens descessem e atirassem no monstro que estava em cima do seu caminhão. Seguindo o protocolo pré-acertado, os homens começaram a disparar os dardos tranquilizantes, tentando atingir Nicolas, que saltava e se desviava dos dardos com uma velocidade que não condizia com a criatura do porte dele, suas garras afiadas dilacerando os que tentavam enfrentá-lo de perto. Um dos tiros acertou seu ombro, mas o efeito foi insignificante para um alfa como ele. Com um rosnado de pura fúria, ele se lançou contra o homem mais próximo, dilacerando seu peito com um único golpe. Cunha assistiu aquilo de dentro do caminhão incrédulo. Com a voz trêmula, Matias disse: Ainda acha que inventei desculpas porque perdi a carga? Vendo que Cunha não se movia, ele pisou no acelerador, tirando o caminhão da praça e seguindo para a estrada. Cunha, recobrando a compostura, assumiu o volante.
Mas não foi muito longe. Os pássaros do encurado desceram sobre o caminhão, tirando a visão deles, que acabaram perdendo o controle e batendo em uma casa. Enquanto isso, Ellison e os lobisomens agiam silenciosamente, como sombras que se moviam pela mata. Suas ordens, passadas através de um dos lobisomens por meio de uivos e rosnados, organizam um ataque coordenado. Eles avançavam pelos flancos, derrubando e arrastando os milicianos desatentos, que estavam posicionados longe da segurança do caminhão, e os arrastavam para a mata, onde seus corpos eram dilacerados. Os gritos se perdendo na escuridão da mata deixavam os outros desorientados. Foi quando um deles gritou: "Se afastem da borda da mata! Eles estão atacando, camuflados na vegetação." Os que sobraram se reuniram em grupos, seus olhares assustados para todos os lados em meio a uma névoa que começou a tomar conta da vila. Vários pares de olhos verdes brilhantes cortavam a névoa, e rosnados baixos reverberaram pelos seus corpos. Foi quando ouviram a ordem para atirar. Nesse momento, Ellison deu a ordem para o ataque. Os lobisomens saltaram da mata contra os milicianos, que atiraram com os dardos tranquilizantes, e para terror de todos, não surtiram o efeito esperado, e muitos foram abatidos como presas indefesas. Osíris se atirava contra o caminhão, causando terror aos que se refugiaram na caçamba coberta do veículo. Ele então soltou para dentro da caçamba e atacou todos com uma ferocidade insana. Tiros de calibre 12 foram disparados, mas nada parava a criatura, que com suas garras afiadas rasgavam os corpos dos milicianos, ou esmagavam suas cabeças com suas patas traseiras. O sangue jorrava do caminhão como água, e quando os gritos cessaram, o imenso reptiliano saiu e deu um rugido vitorioso. Cunha, de dentro do caminhão, via o caos se desenrolar. Seus planos meticulosos estavam desmoronando diante de uma força que ele subestimou. Tentou coordenar seus homens pelo rádio, mas não teve resposta. O pânico já tomava conta de todos. Ele então ordenou aos que estavam com ele que usassem as granadas de luz, um último recurso para atordoar as feras e iluminar o caminho. As granadas foram lançadas e explodiram, criando um clarão cegante. Mas o que eles viram no meio desse clarão fez seu sangue gelar dentro das veias. Uma criatura que de início parecia um homem normal, vestindo roupas pretas e chapéu de abas largas. Mas quando ele ergueu a cabeça, seus olhos vermelhos pareciam duas brasas incandescentes. E um sorriso malicioso revelou longas presas afiadas. O encorado ficou ali parado o tempo suficiente para causar o medo esperado. Então seus pássaros desceram sobre ele, o fazendo desaparecer, deixando todos em pânico. Os pássaros cercaram o caminhão, e os gritos que vinham da caçamba eram sufocados por gorgolejos de quem sufoca com o próprio sangue. Quando viu os olhos vermelhos do tio pelo retrovisor interno, Matias abriu a porta saindo do caminhão, seguido por Cunha e Lobo, e correram para a mata. Por um momento, Nicolas e os lobisomens hesitaram, ofuscados pelo brilho intenso. Osíris, contudo, com sua pele espessa, parecia quase indiferente ao ataque, e com um rosnado ele avisou da fuga dos três pela mata.